Amém, meus queridos. Nós vamos meditar nesta noite como lidar com a ansiedade sob a orientação bíblica. E eu convido os irmãos a acompanhar a leitura de Mateus capítulo 6, depois aqui leremos também Lucas. E Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19, diz o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amarás a outro, e se dedicará a um e desprezará a outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhe digo, não se preocupem com as próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celeste as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a árvore do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Vamos ler junto agora? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, vamos ler de novo esse versículo bem forte, com força. Vamos lá, 1, 2, 3 já. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o quê? O seu coração. Os olhos são candeia do corpo. Quando os olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha para você. Amém, meus queridos? Meus irmãos, queremos falar algumas coisas sobre a ansiedade. Fez tempo de chuva para vocês? Sim ou não? Sim. É que eu não estava aqui, eu estava em Irapuru. Fez tempo de chuva aqui? Sim. Quem fica ansioso? Ai, vai chover, ai, vai ventar, ai, vai molhar não sei o que, ai, vai destelhar a casa, ai, vai chover lá em São Paulo e não sei da onde. Teve alguém? Ergue só o dedinho assim, meio escondidinho. Pra que mulher? Pra que ficar ansioso? Ó, quando chove, gente,
molha, escorre enxurrada, dá ventania, dá relâmpago e dá trovão. Vocês sabiam disso? Por que fica ansioso? Por que fica ansioso? Meus queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e tirar um pouquinho dessa ansiedade de nós. Eu quero, antes de chegar no próprio texto bíblico, quero falar um pouquinho sobre a ansiedade, sobre esse mal que tem chegado na vida de todas as pessoas, na vida da sociedade moderna. A sociedade moderna tem vivido de uma maneira em que tem provocado cada dia mais viver ansioso. Se você não é ansioso, com certeza conhece alguém que é. Meus queridos, tem uma pesquisa da Universidade de Michigan que fala que no século 21, metade da população terá, em algum momento da vida, algum acometimento da saúde mental. Ansiedade, depressão, toque, tudo aí vai. Anteriormente, ainda não estava lendo isso aí pela Organização Mundial de Saúde. A Organização Mundial de Saúde colocava 30%. Mas há pesquisas, não sabemos se isso vai confirmar, que projetam metade das pessoas. Olha para quem está do seu lado. Olha bem, olha para quem está do seu lado. Olhou? Tá, se essa pesquisa estiver certa, ou você ou ele vai ter algum problema. Acho que é 50%. Tá? Então vale a pena nós olharmos para o que a palavra de Deus nos coloca. Vale a pena nós olharmos para aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Meus queridos, não quero dizer aqui que você não precisa buscar ajuda, se no caso precisa de ajuda profissional. Não estou falando isso não. Se precisa de ajuda, vá atrás, se cuida. Não quero dizer isso, mas eu quero dizer, a palavra de Deus, ela propõe um estilo de vida que você pode, duas coisas, ou fazer com que isso não venha na sua vida, em muitos casos, em casos comportamentais, tá bom? Não estamos falando de questões genéticas. Ou ainda, se você tem essa dificuldade, como você minimizar? Nós sabemos que a questão da ansiedade, ela se caracteriza por um grande mal-estar físico, psíquico, emocional e, logicamente, chegando também ao espiritual. Quais que são, o que nós poderíamos dizer? Não é? Poderíamos dizer que existe o medo, que é uma percepção negativa de algo muito próximo. Poderemos dizer, e ali nós temos aquilo muito bem vívido, muito bem delimitado. A ansiedade é um medo de alguma coisa que vai acontecer num futuro próximo, ou não vai acontecer num futuro próximo. Aí nós voltamos à palavra de Deus, que diz para a gente se preocupar com o dia de amanhã. É isso que a palavra de Deus manda? Não se preocupe com o dia, porque basta cada dia o seu próprio mal. Percebeu já que nós temos já uma orientação da palavra de Deus? Olha só, Mateus capítulo 6, versículo 33. Não se preocupeis. Tem uma versão que fala: não ande ansioso pelo dia de amanhã. A ansiedade, meu querido, é um medo, uma percepção negativa sobre o que vai acontecer no futuro. A própria palavra do Senhor fala: alguém pode acrescentar uma hora à sua vida? Alguém consegue? Alguém já conseguiu? Não. Então, nós precisamos buscar a orientação da palavra de Deus. Então, tem o medo, que é uma percepção bem próxima, tá? E ele não é ruim. O medo não é ruim. A ânsia, o excesso do medo que é ruim. O medo, quando ele é organizado, está dentro de um propósito, ele é bom, faz com que a gente não entre em certas frias. A ansiedade também controlada, ela também não é ruim. É o que faz a gente melhorar. É o que faz a gente, de repente, não querer mais estar da maneira que está. E a gente parte para uma vida melhor.
O problema é quando isso fica descontrolado e nós entramos num parafuso e nós não vivemos o presente e começamos a viver o quê? Na nossa cabeça? O futuro. Só que aí existe um problema sério, porque a gente não vive o futuro, porque o futuro não existe. E a gente não desfruta do presente que a gente está. Aí você tem uma percepção que você não vive. E isso cria o terceiro tópico, que é a angústia. Que é aquela coisa nebulosa. Que é aquela coisa que você fica num desespero. Meu querido irmão, vou dizer algumas coisas para você prestar atenção. Não deixe a ansiedade tomar conta de você, porque ela pode desenvolver algumas coisas, pode desenvolver fobias específicas. Sabe aquela fobia que a pessoa tem medo, aquele medo exagerado, por exemplo, de aranha, de barata, não falando não gostar, asco, nojo, aquele medo desesperado, traço de ansiedade. Sabe o que a ansiedade pode gerar? Um negócio chamado mutismo seletivo. A pessoa entra em determinados ambientes e não fala. Ah, não acredito, pastor. Verdade. A pessoa não fala. Há muitos casos como esse, sabe onde? Nas escolas. Alunos que entram no primeiro ano e saem no terceiro ano do ensino médio, passam por 12 anos da educação básica e não falam uma palavra, nem com o professor, nem com os colegas. E aí, coitado, ele sofre porque ele não faz barulho, ele não dá trabalho para ninguém, o traço de ansiedade dele é muito grande. Você pode, né, se não cuidar, né, o transtorno do pânico é um traço da ansiedade. O transtorno de ansiedade generalizado, né? O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pessoa que tem a mania, ele tem que fazer um ritual de limpeza, um ritual de purificação, um ritual de lavar as mãos, um ritual de passar e conferir as portas se está fechado 50 vezes, senão ele não consegue. Questões da ansiedade, as compulsões, transtorno de acumulação. Pensando que acumula só dinheiro? Não. Pessoas que ajuntam caixinhas. Você vai na casa e só tem o espaço onde ele dorme. É uma montanha de caixinhas. Tá. Mas vamos voltar ao texto. Nós estamos vivendo uma época da pós-modernidade. E a pós-modernidade fez o seguinte: ela relativizou tudo. Não existe na pós-modernidade, no pensamento dos pós-modernos, uma verdade. Tudo é verdade, tudo está certo e tudo está errado. Com isso eles jogaram fora, e quem acredita assim, as orientações da palavra de Deus. Mas eu e você, nós não vamos jogar fora a orientação da palavra de Deus. Amém? Nós vamos ficar com a palavra de Deus. Amém? Amém. Então a palavra de Deus traz algumas orientações que nós podemos usar para prevenir, para diminuir os sintomas e, se for da vontade de Deus, até para curar. Volto a falar, não estou autorizando ninguém a deixar de buscar os tratamentos eficientes que tem. Não estou autorizando ninguém a fazer isso. Eu estou falando para você olhar a palavra de Deus. Ela fala: não acumulem, Mateus capítulo 6, versículo 19. Tenta colocar no início lá, Claudemir, tá? Não acumulem para vocês tesouro na terra. A primeira palavra quer dizer não acumula. Não acumula o quê? Tudo. Sabe que hoje as pessoas acumulam muito? Pensamento. Sabia disso? Sabia que existe uma síndrome que chama síndrome do pensamento acelerado? Que as pessoas não conseguem parar de pensar. Fica acumulando pensamento, e pensa. Não acumulem para vocês.
Irmão, amigo, faça uma higiene mental. Uma coisa que você pode conseguir dominar, talvez não totalmente, mas que você tem uma grande condição de dominar, são os seus pensamentos. É no que você pensa. Se existe uma pessoa que pode entrar na cachola aí e falar, para alguma coisa de pensar, é você. Então, não acumulem. Pastor, mas está falando de riqueza, e você falou de pensamento. Meu querido, não erga a mão não, mas quantas pessoas que gastam o tempo que tem com pensamentos obcecados para ficar rico, para ter tal casa, para ter tal terreno, para ter tal carro, para comprar tal roupa, para trabalhar em tal serviço. Acumula pensamentos sem parar. Não acumulem para vocês tesouro na terra, porque esses tesouros vêm a traço, ferrugem e destrói, e os ladrões roubam e furtam. A ideia aqui do texto era o celeiro onde guardava o trigo, onde guardava os cereais. Então se guardava tanto, mas depois caruchava, se perdia. Gente que gasta a vida, o pensamento, juntando dinheiro que vai servir para os outros, que não trabalhou nada, não fez nada, torrar tudo. Às vezes até acelera a morte do peão. Mas acumulem para vocês tesouros no céu. O que são os tesouros no céu? Pensamento das coisas de Deus. Pensamento de coisas espirituais. Vida com Deus. Porque eu não sei se você percebeu, e eu acredito que você está aqui, ou aquele que está vendo pela internet, é uma pessoa que tem o temor de Deus, amém? Então você já deve ter percebido que nós morremos, a carcaça fica. O que vai é o espírito. Então, irmão e amigo, tira um pouco essa ansiedade de tanto cuidar dessa carcaça. Aí eu pergunto para você: há necessidade do tanto você trabalha? Há necessidade do tanto você estuda? Há necessidade do tanto você come? Há necessidade do tanto você cuida do seu corpo? Há necessidade do tanto você veste? Há necessidade de tudo. É você, não estou falando para ninguém, estou falando para você. Porque muitas vezes nós estamos acumulando coisas, tesouros aqui na terra. Como, pastor, esse tesouro na terra? Não, eu estou estudando porque eu quero fazer um concurso, sei lá, do fórum, e eu quero saber todas as leis. Não, mas isso, pastor, isso aqui é cognição, é pensamento, é nada. Você quer acumular tanto porque você quer ter um status de trabalhar lá, porque passou no concurso tal, que tenha... É isso que eu estou falando. Eu não estou falando para você não fazer. Eu só estou falando que a Bíblia diz não acumular. A Bíblia não falou que você não pode ter. Ela falou para você não acumular. Está equilibrado? Está equilibrado? É isso que a palavra do Senhor coloca. Pois onde estiver o seu tesouro, onde estiver aquilo que você dá valor, o que vai estar também? Seu coração. E aí, Mateus recebe uma orientação divina, que ele começa a falar dos olhos. Naquela época, os olhos eram entendidos como janelas do corpo, de onde entrava a luz, onde entrava o entendimento. E se a janela for boa, o corpo será bom. Se a janela for ruim, o corpo será ruim. Ah, meu querido, você já prestou atenção que é tão rápido, a gente não percebe, mas o nosso pensamento são imagens? Não é?
Então, grande parte da construção do nosso pensamento é aquilo que a gente vê. Não só o que a gente vê, mas muito daquilo que a gente pensa, que a gente começa a acumular o pensamento, é daquilo que a gente vê. Muito daquilo que às vezes nós começamos a cobiçar, é porque a gente olha. Não, pastor, não é assim não, é assim. É tão assim que por isso que existe a publicidade. Lançou um jeito novo de qualquer coisa, um produto novo. Sai naqueles 5 segundos lá do YouTube, que hoje o pessoal que vê aquilo lá, televisão, quem está fazendo propaganda na televisão está queimando dinheiro, não presta para nada, que ninguém olha aquilo lá, pode até olhar, mas não influencia. O consumidor está nas redes sociais, naqueles 5 segundos, né, do YouTube, que vai fazer, eu não preciso disso. Essa que eu não estou fazendo coisa, né? Só bastou uma caneta como essa, o presidente da República dispensar a Montblanc e ele assinar com a canetinha Bic dessa e saiu a foto lá. Rapaz, a Bic é outra coisa. Não sei, já subiu o preço, mas daqui a pouco vai subir o preço. Por que isso? Ela começou a ser uma melhor caneta? Não. Porque alguém viu, e aí as pessoas cobiçam aquela posição. Então, se eu não posso ser o presidente, e você não pode mesmo, pelo menos agora você não pode, talvez daqui a uns anos você possa, mas agora você não pode, eu posso, e ele, já que ele pegou uma baratinha, pegou uma de 5 mil, eu posso ter a caneta que ele assina. E uma caneta dessa, num cheque de R$1.000, Vanderlei, com fundo, vale R$1.000. Porque o cheque, se for sem fundo, não vale nada. Então, meus irmãos, os olhos, nós precisamos tomar cuidado com o que nós estamos olhando nós mesmos. Muitas vezes nós alimentamos esse monstro da ansiedade, porque a gente começa a olhar os nossos sentidos, ele nos engana. Não, pastor, não engana não. Engana sim, né? Nossa querida irmã Vitória trabalha num lugar que é muito difícil, né, Vitória? Ela trabalha na padaria, né? E a padaria que ela trabalha tem dois sentidos que aguça para a gente querer pão. É o cheiro de quem mora perto, não é? E é a sirene, não é? Quem já estava sem fome, mas ou sentiu o cheiro do pão, ou o barulho da sirene, mas estou com fome. Estou com a fome agora, mulher, estou com a fome. Então, meus irmãos, aquilo que a gente olha, aquilo que os sentidos do nosso corpo, ele capta, isso trabalha no nosso inconsciente, isso trabalha no nosso emocional. Nós precisamos utilizar isso para o bem. Então, como pastor, eu vou utilizar isso para o bem? Que os meus olhos sejam candeias da luz, que sejam janelas de ver coisas boas. Querido irmão, vou dizer uma coisa a você. Vou dizer uma coisa para o seu bem. Sabe, quando alguém manda para você aquelas fotos de tragédia, sabe o que você faz? Você perceber, deleta elas. Não, pastor, precisa ver. Não precisa ver, não. Nós tivemos um massacre dia 13, lá na escola de Suzano, uma barbaridade. Até hoje eu não vi uma foto, não vi um vídeo. Meus companheiros, olha aqui, falei, não quero ver. Estou mandando para você, mandou, deleta, mandar de novo, eu bloqueio. Nossa, não é que sou melhor que ninguém, não. Eu quero cuidar da minha saúde mental. Por quê, pastor? Eu sou professor, eu estou num ambiente parecido àquele.
Sou professor de escola pública, lido com crianças que têm dilemas como aqueles. São crianças, não quero. Pessoas que trabalhavam em serviço como o meu. O que? Sabe o que quer fazer? Eu disparar sentimentos ruins. Só para clicar no negócio e ficar vendo. Esses dias mandaram também para mim de um massacre que teve numa mesquita. Que país, gente? Nova Zelândia. Vem assim, massa, já nem vi, deletei. Você está entendendo? Que isso não precisa de remédio? Você está entendendo? Tem pessoas que falam assim, ai pastor, é muito caro fazer terapia, é muito isso que lá. Está vendo que isso aí não precisa fazer terapia? Ai pastor, onde você aprendeu isso? Na palavra de Deus. Na palavra de Deus. Nossa pastor, que gênio. O gênio Jesus. Que falou para a gente cuidar com o que a gente olha. Para a gente tomar cuidado com o que a gente está olhando. E meus irmãos, hoje nós temos um negócio que está comandando a nossa vida, chama smartphone. Quem da igreja aqui não tem seu celular aí? Alguém não tem o celular aí? A Alice, né? Ela não veio. Manu tem? A Manu não está aqui, né? Mas ano que vem ela já tem. Então, ela já tomou da mãe. Olha só. Nessa plateia nós vamos achar pessoas que não têm o celular. Não estou falando que o celular é ruim, o celular é bom, ele é excelente. Se ele fosse ruim, ele não estaria na nossa sociedade afetando a nossa vida de tanto jeito. Mas a gente precisa, olha, tem um negocinho atrás dos meus óculos aqui, ó, chama zóio. Sabe? Não é olho não. Olho é para quem fala o português correto, norma culta padrão. Eu que sou aqui pé no barro, zóio. Entendeu, Edna? Ó, sabe? Zóio. Ó, meu zóio piscando. Tá bom? Zóio. E sou eu. Tem um aplicativo aqui dentro dessa caixa aqui, ó. Tem um app que eu baixei, né? Deus colocou aqui, que chama Cérebro. E você precisa ligar esse aplicativo e selecionar o que você vai ver. Você precisa fazer isso. Tem coisa, meus irmãos, que não dá para selecionar, mas tem um monte de coisa que dá. Né? Se os olhos forem bons, todo o corpo vai bom. Dá para evitar muita coisa. Né? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Muita gente pensa aqui que Deus está falando assim, olha, o cristão não pode ser rico. É isso que está escrito. Quem serve ao Senhor não pode ser rico. Está escrito isso? Está escrito o quê? Servir ao dinheiro. É isso que não pode. Deixa eu fazer uma pergunta. Precisa-se de muito dinheiro para servir ao dinheiro? Não. Não precisa de muito dinheiro. Sabe quando você serve ao dinheiro? Quando as suas ações, elas estão todas envolvidas no dinheiro. E eu vou dizer ainda, o irmão Jessé no início falou aqui, né? Se nós tivermos o que comer, o que vestir, estejamos nós contentes. Sabe quando você serve o dinheiro? Eu vou dar uns exemplos bem práticos. Bem prático. Você
Sempre você serviu ao Senhor vindo aos cultos. Sempre você serviu ao Senhor lendo a Bíblia. Sempre você serviu ao Senhor fazendo tudo isso ou outras coisas. De vez em quando cantando louvor. Sempre você serviu ao Senhor tirando um tempo de oração na sua casa. Sempre fez isso. Mas aí você recebeu uma promoção no serviço. E você percebeu que aquela empresa tem um plano de carreira. Que você vai subir esse degrau e você subiu outro degrau. Você não ficou rico, você continua um trabalhador. Tá? E eu não estou falando do trabalhador que o rico não trabalha. O rico trabalha muito, mas um trabalhador assim, operário mesmo. Mas aí agora você não tem mais tempo de ir na igreja, você não tem mais tempo de ler a palavra, você não tem mais tempo de orar, você não tem que fazer mais nada, porque você deixou de servir a Deus, você começou a servir ao dinheiro, você começou a colocar a busca do dinheiro como prioridade na sua vida. Sabe você, Sabe você que estudava a palavra de Deus para servir ao Senhor, aí você abandona a leitura da palavra de Deus. Você não estou falando aquele que não gosta de ler, estou falando aquele que tem o prazer da leitura, que lê a palavra de Deus. Aí você para de ler a palavra de Deus, porque você descobriu que nós vivemos na sociedade do conhecimento, e se você ler determinados livros, vai te dar uma condição financeira. Eu não estou falando que você não deve ler outros livros e não deve melhorar de vida. Mas eu estou falando quando você abandona a palavra de Deus que você lia, quando você abandona o estudo da palavra de Deus que você fazia em detrimento de outras coisas para servir o dinheiro, você está servindo a Mamon. Entendeu? Sabe? Quando você era fiel a Deus, dentro da sua condição, e aí você abandona mesmo, por questões de conseguir dinheiro, e às vezes nem é muito dinheiro, é pouco dinheiro, você está fazendo o que o versículo está. E aí eu vou dizer uma coisa: Deus, Ele é de um tamanho, é um mistério muito grande, mas Deus, ao mesmo tempo, Ele é do tamanho do espaço que preenche o buraco vazio que tem no seu coração. Deus é enorme, é tremendo, é imensurável, mas o mesmo Deus imensurável, Ele é do tamanho do vazio do seu coração. Olha que mistério, é poético, é metafórico, é figura de linguagem. E aí que vem o problema. Esse vazio que Nietzsche já colocou, que Schopenhauer já colocou, e que outros filósofos, Kierkegaard, já trabalharam com o vazio existencial da alma, o niilismo e outras coisas mais. Na verdade é só preenchido com Deus. Você vai correr atrás do dinheiro, não vai preencher o vazio. E eu te digo uma coisa: a corrida atrás do dinheiro é uma corrida que ninguém ganha, porque, rapaz, a gente vê pelas mídias sociais e pela comunicação que existe própria disso aí, os camaradas ricos, eles não param de correr atrás de dinheiro. Vamos dar um exemplo: o Zuckerberg é o dono da maior rede social do mundo, tem mais de 2 bilhões de pessoas. Há uma estimativa, Flórida, quantas pessoas tem em Flórida? Qual a estimativa? 14 aí, 14 menos, quanto que é? 10, 12, quanto que é? 12 mais 12 mil. Vamos pegar aqui 12 mil. Tá, 12 mil. Então a estimativa é que 8.400 pessoas em Flórida Paulista tenha uma conta do Facebook ativa. Já imaginou o que é isso?
No estado de São Paulo, a média é de 70%. Aí depois tem outra estatística, eu não vou falar agora, que eu não lembro completamente, daqueles que entram todo dia. Quem tem a conta ativa, 70% tem a conta, abriu a conta. Tem aqueles que entram todo dia, é grande. O cara é dono disso aí. O cara é chamado Zuckerberg. Entendeu? Você imagine o dinheiro que esse camarada ganha. Se alguém acompanha o Facebook, sabe que ele não para de lançar inovações. Por que ele lança inovações? O que vocês acham? Hã? Ah, mistério! O povo pensa que é porque acha que ele é bonito, quer deixar um negócio bonitinho lá para todo mundo ver. Então Moisés descobriu o pulo do gato. Eu não vi nunca um rico falar assim: ah, chega de ganhar dinheiro, cada dia quer ganhar mais. Agora que eu vejo, são pessoas fiéis a Deus, dizendo: a suficiência de Deus é plena, é suficiente na minha vida. O que eu vejo são pessoas que temem ao Senhor, conseguindo em Deus ter plenitude. Não é ter alegria por completo, mas sabe, aquela questão: basta, Deus me basta, Jesus me basta, Jesus é suficiente, Deus é suficiente. Volto a falar, não estou falando aquele que tem algum problema, como exemplo a ansiedade, é porque é falta de Deus. Não estou falando isso. Eu estou falando que nós podemos trilhar um caminho de completude em Deus. E esse caminho pode nos livrar até de uma patologia chamada ansiedade. Estou falando pode, estou falando vai, porque tem algumas coisas que acontecem. Jó era um homem temente a Deus e íntimo, e ele ficou doente. Então as doenças acontecem, e as doenças emocionais acontecem, mas a sociedade da pós-modernidade tem produzido muito adoecimento. Ponto. A própria ciência fala isso. Esse jeito frenético, esse jeito de ganância, esse jeito de novidades. Que ninguém... Gente, preste atenção à juventude de hoje. Preste atenção na juventude de hoje. A juventude de hoje, olha aqui para mim. Você tem filho, você tem neto. A juventude de hoje é uma juventude que tem que dar um monte de estímulo, mas um monte de estímulo, para ele falar assim: é legal. Legal. Pastor, não estou entendendo. Eu vou te exemplificar. Você tem um filho, vamos pegar por idades, 25 anos, um adolescente de 25 anos, ainda está na casa do pai. O problema não é estar na casa do pai, o problema é como está na casa do pai. 25 anos, tempo, você está achando ruim ter os de 40? Oxe, de 25 ainda está bom. Não é, José? Tem os de 40. Daqui uns dias vai ter os de 50. Hoje já tem os de 40. Daqui uns dias, irmão Antônio, vai ter os adolescentes de 50. Tá. Mas vamos pegar o adolescente de 25 anos. Né? E com 25 anos, não dá para andar a pé. Precisa de um automóvel. Aí o pai, todo solícito, né? Vai lá e compra um Corcel 1. O que você acha que vai acontecer, Salvador? Repare, vou mandar a pé. Comprou o seu carro? Comprou o seu? Não, Corcel 1 não, pai. Isso aí não. Isso aí não dá certo não, Corcel 1 não. Aí o pai, tá bom, filho, vamos lá. Pô,
Um Ninho 98. Um Ninho 98, tem coisa melhor não. Pai, aí o pai fica, mas o que você quer? Não, filho, eu quero uma HD20. Aí você falou, ui, né? Mas é assim. Você está achando que eu inventei essa história? Converse com os garagistas. Não é, Salvador? Conversa com os garagistas, pessoas que vendem carro. Rapaz, na minha época de 25 anos, eu não posso trabalhar não. Na minha época, eu chorei, eu urrei de alegria, porque eu ganhei uma bicicleta azulzinha, azul celeste, e foi uma barra circular da Monarch. Oh, que dia feliz da minha vida! Uma barra circular, Moisés. Você compra uma hoje para o menino, vamos pegar mais novo, de 15 anos, né? Caranguejinho Shimano, freio a óleo, não é? Não, negócio de quadro de carbono. Você entrega para ele. É, pai, mas o Shimano aqui é linha de entrada, não é o top. Eu quero aquele um que é de assim, de elite. Não serve. Não serve. Aí você pega seu menininho de 6 anos, né? E você vai e leva uma comida para ele. Qualquer semelhança, tá? É mera coincidência, tá? Menininho de 6 anos é mera coincidência, tá? Você leva a comida para ele, que você acha, nossa, estou abafando! Aí ele olha assim, come aí, fulano. Tem que comer. Não, mas é gostoso. Ah, tá. Legal. E eu fico com essa cara que você ficou para mim. Desse jeito. Porque nós estamos tendo uma geração que é totalmente estimulada, está totalmente assim com o pensamento acelerado, acumulando. Então precisa acontecer um mega evento para falar, legal. Até as igrejas estão assim. As pessoas não servem a Jesus, entre aspas, simplesmente por Jesus. Precisa ter algo mais. Precisa ter o sobrenatural. Precisa ter um jogo de luz. Precisa ter um pastor descendo de piruleta. Precisa ter um negócio. Precisa sair uma fumaça. Precisa para bum. Não. Entra na internet e vê as igrejas que estão bombando. Simplesmente Jesus não é suficiente. Simplesmente a pregação da palavra de Deus não é suficiente. Simplesmente cantar e louvar não é suficiente. Tem que ter algo mais. Aí depois querem perguntar, por que estão todos ansiosos? Talvez, meu irmão, você está nessa, não porque você quer, porque você é levado, que existe hoje um efeito manada. A gente é empurrado. Alguém já andou de metrô 5 horas da tarde em São Paulo? Já, né? Ali você não anda, né? Você é levado. Pode soltar. Não pode cair, não é, irmão? Se cair, não suba. Não, você se joga, solta, você vai. Ah, estou cansado, estou aguentando nada. Não, só não cair. Você é levado. Então, na nossa sociedade, muitas vezes você está assim, meu querido irmão, tá? Porque você é levado, não dá tempo de pensar, porque está tudo muito rápido. E eu trago essa palavra para você pensar. E aí, olha só, Deus está falando dos olhos, e Jesus continua falando, olha aqui, observe, olhe as aves do céu, olha a natureza. Olha a natureza. Olha a rosa.
Mulheres, quem recebeu uma rosa no dia das mulheres, responde não. Responde não. Tá? Ano que vem você vai receber no nome de Jesus. Ore, irmão. Ora com muita fé, tenha fé. Mas não fica preocupado muito não, porque isso gera ansiedade. Falta um ano aí. Então, só ora, entrega na mão do Senhor. Você não recebeu, tem uns casais de namorados já brigando aí, né? Tudo bem. Você vai. É mais, né? Tá bom? É por isso que eu estou falando, né, Nego? Fiz a minha lição, né? Para acabar e inspirar você, né? Queridos, né? Olha uma rosa. Desde que o mundo é mundo, rosa é rosa. As flores são lindas, mas a rosa é muito linda. Observe. Irmão, todos nós temos o pôr do sol e o nascer do sol. Faz esse exercício. Levanta amanhã cedo. Pastor, está chovendo. Olha a chuva. Começa a contemplar a natureza. O que Jesus está ensinando, fala assim, olha só as aves do céu. Eles não ficam nessa loucura de trabalhar, mas eles comem. Olha os lírios do campo. Não que não acontece nada, alguma coisa acontece, mas não há preocupação. Vá olhar a natureza. Mas vai na natureza mesmo, vai no vídeo do YouTube. Que natureza que Deus tem para você? A árvore da sua casa. Pastor, não tem planta um, irmão? Pelo amor de Deus, ajuda a gente aí. Vai olhar. Vai observar. Vai contemplar a natureza. E para de olhar tantas coisas desse mundo caótico que está colocando desejos em você, que está deixando você doido. Por que você se preocupa com roupas? Ou seja, com a aparência. Se Deus veste a erva do campo tão bonita, não vai vestir você, eu, tão feio. Estou vendo viado. Confia mais em Deus. Busque, pois. Não é empatado, irmão. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que comer, que vestir, tudo que necessita, lhe serão acrescentadas. Fiz uma chamada, coloquei nas redes sociais, que eu ia pregar hoje sobre a ansiedade. Tanto eu como minha esposa recebemos várias mensagens de pessoas que queriam saber como que vai ser isso. Está sendo agora, meu querido. Eu espero que você tenha conseguido suportar a ansiedade de quando viu o vídeo até agora que está acontecendo a pregação. Falando em vídeo, né? Como que o povo está ansioso? Sabia que cada dia mais os vídeos são mais curtos. Agora, na moda são os vídeos de 30 segundos. Porque as pessoas não... Antes era 5 minutos. Hoje a moda são os vídeos de 30 segundos. E quando o vídeo é longo, atira a primeira pedra quem nunca fez isso.
Está demorando muito, corre um pouquinho. Não consegue. Você dá descanso. Já dorme com o celular no pé da cama. Porque a hora que acordar, escova os dentes depois. Fala bom dia para a mulher, para o marido depois. Vai no banheiro depois. Mas primeiro vão olhar quem mandou mensagem. E já começar a responder. Pastor, então não pode, não estou falando isso. Estou falando que nesse ritmo de tanta conexão, tanto toque virtual e sem toque real, nós adoecemos. Nós adoecemos. E o finalzinho, versículo 34, Mateus capítulo 6. Portanto, não se preocupe com amanhã. Segunda-feira, pastor, segunda-feira tem casa para limpar, tem conta para pagar, tem não sei o que, tem cachorro para vacinar, tem que trabalhar, tudo bem. Mas que dia que é isso? Que dia que é isso? Segunda-feira. Que dia que é hoje? O que nós temos que fazer hoje? Agora ficar no culto. E se eu demorar um pouquinho de acabar, já deu 9 horas agora, o pastor não acaba. Não acaba. Não vai pedir para me orar logo? Depois das 9 horas, com Aldemir, Moisés e Jessé, todo mundo fica orando para vocês orar. Aí acabou. Porque a nossa ansiedade é muito grande. Culpa nossa muitas vezes não. Nós somos levados a viver assim. E o perigo que nós começamos a ensinar aos nossos pequenos. Denise, você é coordenadora, né? Você sabia que na Alemanha, olha só, olha como nós estamos complicados. Na Alemanha já existe nas escolas um profissional para dar os remédios para os TDAHs, para os não sei o que, não sei o que, não sei o que. Na escola hoje tem o professor, tem o inspetor, tem merendeira, tem pessoas que fazem a faxina, bibliotecário. Já a escola de primeiro mundo tem um profissional específico, uma enfermeira, alguém da área, para dar o remedinho, a Pondera, Ritalina e companhia. E, nossa, esse é forte. Esse é forte. Falo com o profissional. É a medicalização da vida. O remédio é bom? É excelente. Mas a ansiedade de fazer o bichinho ficar quieto. Mas é duro, né? Como é que a criança vai entender esse povo? Que quando é pequenininho, todo mundo dá uma risada pra mim. Pula, opa, neguinho. Aí o menino aprende, a menina aprende. Aí depois chega na escola, não, agora você tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto. Aí não é só na escola não, vai passear com a mãe, tem que ficar quieto. Ué, dá um tilt na cabeça da criança. Que hora que fica quieto, ele vai aprender depois. Que hora que fica quieto, ela não fica. Mas é extremamente estimulado. Né? Tem técnicas de leitura da grávida para o bebê. Porque se a mãe fizer tais leituras, a aprendizagem do menino será boa. Olha só. Tudo que é mesmo. Funciona. Mas você vê como que há tanto estímulo e depois que é que fica quietinho. Aí taca o remédio dele. Aí ele cresce assim. Aí depois fica adulto. Não tem que estimular. Aí vai outro remédio para dar choque nele, para ele pular e fazer as coisas. É uma ansiedade tão grande.
A nossa sociedade é tão ansiosa que a gente criou um negócio para pagar a nossa morte. Verdade. Quem aí não tem o seu plano funerário? Não conta ninguém não, tem isso também. Para pagar, sei lá, Deus, quando morreu, ele terra. Joga em algum lugar aí. Serve de adulto ou não, morre a planta, vai saber. Mas eu jogo ali mesmo, não interessa. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia seu próprio. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos fortaleça. Que Deus nos ensine a não ser ansiosos. Comeu já hoje? Alguém ainda vai comer hoje? Opa, quem falou sim, eu vou junto. Olha, Vitória também, né, filha? Nós vamos juntos, tá? Amanhã a gente come, se estiver vivo. E se não tiver comida? A gente vai onde tem. E se não tiver nenhum lugar? Passa fome junto. Ai, pastor, não fala isso. É um dia de jejum. Oh. Vou convidar o irmão Claudemir para vir aqui à frente e encerrar esse culto com uma oração. Depois da oração do irmão Claudemir, oração silenciosa, estamos assim despedidos. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, Senhor Deus, que falou aos nossos corações. Deus querido, que nós realmente possamos tirar toda a ansiedade, Senhor Deus, de nossos corações, que nós possamos pensar, Senhor Deus, realmente no presente, mas que o futuro, Senhor Deus, a Ti pertence e cremos que o Senhor irá fazer o melhor para cada um de nós, Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença. Pedimos a Ti que Tu possa estar nos abençoando no decorrer dessa noite, nos dando, Senhor Deus, uma noite maravilhosa, um bom descanso, que essa semana seja a semana cheia das Tuas bênçãos. Pai querido, nós Te louvamos por tudo, nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho amado. Amém, Senhor.